Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí. Já começaram as obras do trecho Aeroporto Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. Olá, o Ceará chega às portas de 2026 em meio a definições que tendem, podem ou não redesenhar o futuro político do Estado. O PT, que hoje lidera a aliança de centro-esquerda aqui no Ceará, se prepara para defender sua hegemonia contra uma oposição que ensaia novos arranjos. No Fox Colóquio de hoje, por mim conduzido, temos o cientista político Emanuel Freitas, que vai analisar ou trazer a análise acadêmica, capaz de situar o momento cearense no cenário mais amplo da política brasileira, além das entrelinhas das questões locais, claro. O foco da entrevista é o presidente do PT no Ceará, Antônio Filho, conhecido como Conin, advogado e pós-graduado em Direito Público e Administração Pública. Conin tem trajetória marcada pela articulação de movimentos sociais e pela experiência em cargos executivos. Hoje, lidera o partido em um instante crucial, quando o desafio é equilibrar a renovação política e a manutenção do projeto de poder. O que está em jogo? O futuro da aliança de centro-esquerda no Ceará, o impacto das divisões na oposição e no campo progressista, o papel estratégico do Estado no tabuleiro nacional de 2026 e é nesse ponto de tensão e expectativa que se insere a nossa entrevista, a nossa conversa de hoje. Conin, Antônio Filho Conin, conhecido por Conin, carinhosamente chamado por todos de Conin, há muito tempo do PT, desde os 16 anos. Muito obrigado aqui pela sua presença. Professor Emanuel, mais uma vez compondo aqui a nossa mesa, voltando aqui depois de algum tempo. E, enfim, eu considero esse momento aqui muito especial. A gente conversava aqui um pouco antes, diversas coisas, assim, que há um ano ninguém seria capaz de dizer, né? A formação de uma aliança, podemos dizer, centro-direita, com Ciro Gomes, Roberto Cláudio, com o capitão Wagner, com André Fernandes, com o bolsonarismo, né? Enfim, isso é uma novidade, assim, digamos, meio que extraordinária na política do Ceará e cheio de pontos aí para a nossa análise, para a nossa conversa, uma potencial candidatura do Ciro a governador do Ceará, depois de a última vez que ele foi candidato a governador, aliás, a única vez que ele foi candidato a governador foi em 1990. Lá se vai quanto tempo? 35. 35 anos atrás, né? E agora voltando depois de 4 candidaturas a presidente. Conin, como é que você analisa esse quadro, essa situação? Havia alguma expectativa do PT que isso pudesse algum dia acontecer? Isso, de alguma forma, tira o conforto do PT de ser uma luta somente contra a direita, onde se apontava ali está o bolsonarismo. Ninguém pode dizer que Ciro e Roberto Cláudio são bolsonaristas. Eu creio que o quadro ficou um pouco mais difícil. Eu quero, primeiro, Fábio, agradecer a oportunidade desse colóquio, dessa conversa entre nós aqui, cumprimentá-lo, cumprimentar sua audiência. Eu entendo que o nosso papel primeiro é organizar o nosso time. Em política, você não escolhe adversário. Você tem que cuidar da sua estratégia, você tem que organizar bem a sua base, o seu time, e isso nós estamos fazendo. No primeiro momento, é o papel do governo, o Elmano, fazer as entregas, cumprir o programa, os compromissos que assumiu na campanha, e isso eu acredito que ele está fazendo bem. O governo do Ceará, o Elmano, conseguiu assegurar as conquistas do governo Camilo, do governo Cid, e tem avançado em alguns pontos.
Tem desafios, todos os governos têm, mas aquilo que nós nos comprometemos com o povo cearense, nós vamos discutir aqui, o Elmano tem dado conta do recado. O Estado tem avançado em todas as áreas. Na educação, reconhecido nacionalmente, na saúde, toda essa rede de regionalização, levando novos serviços, a oncologia chegando nos hospitais regionais, o combate à miséria e à fome, são 624 mil cearenses que já saíram da linha de pobreza no Estado, com projetos como Ceará Sem Fome e outros. Enfim, um conjunto de iniciativas do governo que, a meu ver, tem boa aprovação da população. As pesquisas que nós temos dão ao Elmano com mais de 70% de aprovação. Então, esse é o primeiro momento, é preparar quem governa, tem que estar bem avaliado, tem que estar bem posicionado, porque a eleição é também plebiscito, quando você vai para uma reeleição, é comparação, então você tem que apresentar resultados. Esse é o primeiro cuidado que nós temos que ter. O segundo é a gestão da nossa base. E essa base está consolidada, está bem articulada e está até ampliada em relação a 2022. Se você for ver o PSD, por exemplo, do Domingos Filho, não estava conosco em 22. O próprio PSB, que o Cid depois entrou no PSB, em 2022 também não estava conosco. O PDT, muito provavelmente estará também conosco em 2026 e não estava em 2022. Então, eu considero a nossa parte muito bem organizada, coordenada. O outro lado, eu acho que ainda tem muito problema para resolver quem é o candidato, resolver quem dirige, quem hegemoniza essa aliança. O bolsonarismo vai se contentar em ser dirigido pelo Ciro Gomes e pelo Roberto Cláudio. Grande questão. E o Ciro Gomes vão se permitir dirigir pelos meninos do Bolsonaro no Ceará? Grande Isso questão. eles vão ter que resolver entre eles. Uma hegemonia da extrema-direita submetida a alguém com a história, alguém com a própria vaidade do Ciro Gomes é pouco provável. Aceitar também que o bolsonarismo vai aceitar a direção, a hegemonia do Ciro, o Ciro toda hora dizendo um ataque, uma ofensa a um lado, a outro, a todo mundo. Vamos aguardar para ver como é que eles administram a situação lá. O senhor falou aí do legado do Camilo e do Cid, que estaria, de certa forma, tendo continuidade no mandato Elmano, e eu acho que uma pauta essencial que deverá ir para a eleição, e que tem a ver também com o legado do Cid e do Camilo, é a questão da segurança pública no Ceará, que amarga aí índices muito preocupantes, né? Nós temos aqui no Ceará, Maranguape, por exemplo, uma das cidades mais violentas do mundo, segundo foi noticiado há algumas semanas atrás. E essa ideia, e se a gente pensa nos estados do Nordeste, que são mais violentos, são exatamente estados governados pelo PT. A Bahia, o Piauí, depois o Maranhão e também o caso do Ceará. A segurança é uma preocupação muito forte do fortalezense, como as pesquisas apontavam, da Atlas, do Datafolha, enfim. Talvez isso explique, inclusive, por que o André, com a pauta de segurança, a seu modo, né, tenha se saído tão bem aqui na cidade. A segurança já é uma preocupação dos brasileiros, hoje à frente da saúde e da educação. Então, pensando aí na ideia do Elmano, dar continuidade a um legado do Cid, como o senhor mesmo falou, e um legado do Camilo. E o Cid, inclusive, começou lá a ideia de segurança cidadã, ronda do quarteirão, etc. De lá para cá, os índices de segurança do Ceará não melhoraram, pelo contrário, fizeram piorar, e essa é a percepção do eleitorado. Como é que o senhor vê essa questão específica da segurança no governo Elmano, nos governos do PT? E o efeito disso para a eleição. Na política, na eleição, né? Isso. Considerando, inclusive, assim, que do outro lado a gente tem políticos que mobilizam, a seu modo, né, uma agenda policialesca, vamos dizer assim, que resolveria os problemas da segurança. Né? A segurança pública, com certeza, é o grande desafio hoje no país, eu diria até no mundo. É um avanço do crime organizado, que se dá em escala nacional e internacional, e que exige das autoridades de segurança pública um combate duro, frontal a isso. Nesse sentido, o governador Elmano tem sido muito firme.
tanto nos investimentos que tem feito na área de segurança no estado do Ceará. Você chega ali na Borda de Melo, vê aquele complexo integrado de segurança pública, que juntou ali Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, inteligência, o setor acadêmico, a fundação que faz os estudos e pesquisa na área de segurança pública. Você vê integração, você vê valorização, contratação de muita mão de obra de profissionais de segurança e um enfrentamento duro. Do mesmo jeito que sai nos jornais um índice que aumenta aqui e ali, uma cidade que é afligida aqui e ali com um episódio desse também, a gente está vendo a quantidade de prisões que o governo tem conseguido fazer dos comandantes do crime organizado, dos chefes do crime organizado, atuando em território cearense, atuando fora do Estado. Então, uma coisa eu acho que o cearense está vendo, e eu acho que pode chegar na eleição tendo um reconhecimento disso. O Elmano está muito dedicado a esse tema e a enfrentar essa situação, inclusive fazendo um debate. Eu tive a oportunidade de participar em Brasília de uma reunião com o presidente Lula, onde o Elmano colocava essas questões do papel da União, de integrar mais os estados, de trazer o governo federal para essa pauta da segurança pública, tanto que o governo federal já apresentou uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, e agora está praticamente pronto um projeto de lei que vai para o Congresso Nacional, que traz um conjunto de mudanças, legislação processual, legislação penal. Nós precisamos integrar não só as autoridades de segurança, o Poder Judiciário, o Ministério Público. Então, é um problema que aflige toda a sociedade, mas eu acredito que nós vamos conseguir apresentar para a sociedade cearense o esforço do governo do Estado, e acho que esses indicadores, esses resultados, tendem a arrefecer nessa ação dura que o governo do Estado tem feito aqui no Ceará. Então, eu acho que na eleição nós vamos chegar em boas condições de fazer esse debate, para além do discurso fácil, do bandido bom é bandido morto, da polícia cada vez mais violenta, da bravata. Não se enfrenta o crime organizado, não se desenvolve política de segurança com bravata. E a população, a meu ver, vai conseguir distinguir isso. Tá, mas eu volto à pergunta. O senhor, como presidente do partido, né, assim, é inegável que você pegar Maranhão, Bahia, Piauí, Ceará, são, com exceção do Maranhão, que tem a vice-governadoria, mas são estados governados pelo PT, cujos índices de violência são altíssimos. Né? Como é que o senhor pensa assim? A oposição, obviamente, ao PT, trata de produzir o imaginário ancorado nos números de que o PT não tem uma boa relação com a segurança pública. Né? Como é que o senhor... A gente tivesse agora num debate, tá? Estivesse colocando isso para o senhor. A imagem do partido, então, passa para o eleitorado como um partido que não é um bom... Se é bom gestor em outras coisas, não se tem se mostrado um bom gestor nesse momento com relação à segurança pública. Entende o que eu quero... Entendo. Como eu quero lhe dizer que é uma política que os governos do PT estão avançando muito. Nós partimos de uma posição onde o PT pouco discutia. Hoje nós já temos consciência de que é um tema que nós temos que nos debruçar, nós temos que formular e nós temos que apresentar uma política de segurança pública com esses traços que eu falei aqui, onde você integre os estados. Você falou aí de indicadores de segurança pública. Cada estado mede os indicadores de segurança pública com a metodologia própria. Então, você comparar hoje indicador de segurança pública entre estados é até complicado, porque cada um adota uma metodologia de medida de indicadores de segurança. Essa PEC traz exatamente essa questão, diretrizes nacionais, sistemas unificados, onde eu possa efetivamente fazer um comparativo, mas eu saiba que o crime letal contra a vida no Ceará é medido da mesma forma que é medido na Paraíba, da mesma forma que é medido no Rio de Janeiro, e hoje não é assim. Cada estado adota a sua metodologia de indicadores. Isso dificulta até um comparativo, eu não vou nem entrar nessa discussão. O que eu quero colocar é que é fundamental unificar isso.
Tem uma diretriz. O principal indicador que diz, por exemplo, Maranguape é uma cidade, naquele momento, acho que é 2023, relativo a 2023 os dados, é o índice de assassinatos. Né? Basicamente, que é mundial. Que é mundial. E é definido crimes contra a vida. Né? É a essência, o bem maior da humanidade é exatamente a vida. Né? É o que pega. Inclusive, é um indicador que não é medido igualmente em todos os estados. Você tem estado que o corpo foi localizado num lugar e não se sabe, aí sai da estatística, que ficam tratando determinadas situações distintas entre os estados. Então, fundamental. Até a letalidade policial, por exemplo, Exato, ela não entra nesse... Não entra, entendeu? Retira do indicador. Então, uma das coisas que a PEC, que o governo federal, que o Lewandowski apresentou, a unificação unificar isso, para você ter um banco de dados confiáveis, para você desenvolver políticas públicas com diretrizes nacionais e mais, onde a União possa dar um suporte maior, um sistema nacional de segurança pública, com fundo, como é o SUS, como é o da educação, e a gente possa ter os estados articulados, ter a União mais presente. A Polícia Federal hoje tem um contingente de policiais muito aquém do que é necessário para vigiar as fronteiras. A Polícia Rodoviária não policia as hidrovias, as ferrovias, é só as rodovias. Precisa ser transformada numa polícia que possa ter ação nos outros modais de transporte. Então, tem um conjunto de alterações, e isso formulado pelo PT, pelos governos do PT. Por isso que eu te digo, nós estamos nos debruçando sobre esse tema, acumulando experiência e apresentando propostas. Bom, na pergunta do professor Manuel, até citou o Andrei Roman, que é cientista político também, com um doutorado em Harvard, um doutorado importante, e veio para o Brasil e estruturou a Atlas Intel, um instituto de pesquisa parceiro aqui do Fox, ao longo das últimas 2 eleições, e ele deu uma recente entrevista para a BBC de Londres, aqui no Brasil, onde ele levanta algumas questões que eu considero muito importantes. Né? Ele diz que o bônus Nordeste, que sempre beneficiou o PT, é um bônus pró-PT, nas últimas, desde 2002, né? As eleições de 2002, são definidoras de um resultado significativo pró-Lula, em determinado momento pró-Dilma, mas pró-PT de maneira geral. Né? Ele diz que o PT, historicamente, compensava perdas em outros estados, e isso ficou muito claro na última eleição, graças ao forte apoio aqui no Nordeste, né? Nos 9 estados nordestinos. Segundo Andrei Roman, esse bônus está se deteriorando por 3 razões principais. Esgotamento do efeito Bolsa Família, natural, o envelhecimento de projetos e a falta de novos. E, enfim, é clássico que quando o cidadão, a população, de maneira geral, já acostuma com um projeto, isso não é para a vida toda. Né? Enfim, está sempre em busca de mais. Né? Os programas sociais se tornaram estruturais e perderam a força política, na opinião dele. E se me permite, Fábio, o fato de o Bolsonaro, candidato, ter falado tanto contra o Bolsa Família, mas o Bolsonaro, presidente, não ter acabado, mas, pelo contrário, ter ampliado o número de beneficiários e o seu valor, já provou para o eleitorado que não precisa do PT para que exista o Bolsa Família, porque o seu maior opositor já chegou à presidência e manteve o programa. Manteve o programa, num determinado momento, na pandemia, aumentou o valor significativamente, né? Não soube aproveitar politicamente isso, né? Nesse ponto é desastrado, mas, enfim, é um ponto importante. E ele cita, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, governadores sem popularidade. Cunha acabou de dizer que pesquisas internas apontam uma popularidade muito alta do governador Elmano, o que, de certa forma, contradiz o que ele disse, né? Com a ausência de líderes, com o peso de Rui Costa, o Camilo Santana, né? Enfraquecendo o campo da esquerda na região. O caso da Bahia, não sei como é que está a situação de popularidade do governador, mas me parece que há desgastes também nesse sentido. Natural, é muito tempo no poder. Crise de segurança pública, já citada aqui. Né? Para ele, ele é enfático que essas 3 variáveis se combinam de forma multiplicadora, criando uma verdadeira
tempestade para o PT no Nordeste, que concentra 27% do eleitorado nacional. O que é que você acha? Eu ainda não vejo como uma tempestade, eu vejo como algo a gente ter uma atenção especial. É natural que, com o tempo, essas políticas que foram novidades em algum momento, elas se tornam políticas que já estão no arcabouço institucional do país, políticas de Estado, e é bom que assim seja. Claro. Políticas de transferências de renda, políticas que garantam o mínimo de segurança alimentar para a população, elas tiveram um efeito eleitoral importante, mas elas nunca foram feitas exclusivamente pensando em resultado e retorno eleitoral. Foi enfrentar a pobreza. Tanto que, com o Bolsonaro, com o Temer, o Brasil voltou para o mapa da fome, e agora, com 3 anos do Lula 3, no terceiro ano do terceiro mandato do presidente Lula, é que a gente consegue novamente tirar o Brasil do mapa da fome das Nações Unidas. Então, são políticas de Estado que estão consolidadas, e o nosso desafio é nos reinventarmos a cada dia. E entendermos o Nordeste de hoje, o Brasil de hoje, e apresentarmos políticas públicas para o Brasil de hoje. É por isso que a gente vem procurando inovar. Nós tivemos primeiro que reconstruir o que foi desmontado. Isso demanda um tempo. O próprio Bolsa Família foi aumentado, mas o Bolsonaro não botou ele na Lei de Diretriz Orçamentária nem no orçamento de 23. Se não fosse a chamada PEC da transição, mais de 300 milhões que nós negociamos antes do Lula tomar posse, não teria sequer o dinheiro para o Bolsa Família. Na verdade, foi colocado, foi anunciado, sem nenhum compromisso institucional, de Estado, com o projeto. Nós tivemos que resolver isso ainda na transição. Quando a gente foi ver o orçamento, cadê o dinheiro do Bolsa Família que o Bolsonaro prometeu? Cadê os R$600? Não estava no orçamento. Nós tivemos que equacionar isso. Mas eu entendo isso como políticas de Estado que estão estabelecidas. Eu entendo que o Nordeste precisa ter um novo ciclo de políticas estruturantes, concluir os projetos estruturantes que ficaram pendentes, que é o caso da Transnordestina, que é o caso da transposição do Rio São Francisco, que nós já estamos concluindo, chegando ao Rio Grande do Norte, etc., as águas já estão chegando, então isso já é uma conquista que a gente vai incorporar na infraestrutura do Nordeste. Agora nós temos que passar... Curiosamente, você vê como a política, né, dava, curiosamente, o grande personagem da transposição das águas do Rio São Francisco chama-se Ciro Ferreira Gomes, ministro da Integração Nacional no segundo governo Lula. É verdade. Então, novos projetos, aí tem que ser a transição energética, incorporar, porque o Nordeste, o potencial do Nordeste, em relação às demais regiões do Estado, do país, é um negócio extraordinário. Então, essa tendência que é global, de captar investimentos, muitos investimentos, nessa transição energética, é necessária para o país. A evolução tecnológica da própria indústria, do próprio agronegócio, de tudo, é fundamental. Então, nós temos que trazer uma outra agenda, uma nova agenda de projetos estruturantes para o Nordeste. Isso nós estamos fazendo. Me parece um pouco tarde, né? A eleição é no ano que vem já. Trazer um novo projeto, isso não está na pauta, não é? Foi o que eu coloquei aqui, Fábio. Primeiro, o Lula passou 2 anos reconstruindo políticas que foram desmontadas. Para um próximo mandato do presidente Lula, e parte disso já está em andamento, o Novo Indústria Brasil, que é o BNDES que toca. A gente teve muito debate no BNDES, porque praticamente todo o recurso era para o Sul e Sudeste. O que é que tinha de projeto estruturante do BNDES no Nordeste? Muito pouco. Com o mercadante presidente, o próprio Banco do Nordeste também interagindo com o BNDES, trazendo esses recursos para o FNDE, a gente está trabalhando isso, trazendo esses investimentos para financiar grandes projetos estruturantes, inclusive aqui no Ceará tem vários deles, hidrogênio verde, com protocolos já assinados, construindo o arcabouço de financiamento, tudo isso, para que o Nordeste mantenha-se à frente das taxas de crescimento do país. Essas últimas décadas do Nordeste sempre cresceu acima da média do PIB nacional, precisa continuar assim, e a eleição,
Eu acho que nós temos ainda uma boa vantagem do Lula, do PT no Nordeste, em relação aos nossos concorrentes, aos nossos adversários, mas nós temos também que entender que nós somos um projeto nacional. Nós não podemos ter a responsabilidade da vitória. Eu participei essa semana de uma reunião dos presidentes estaduais do PT com o presidente Edinho, presidente nacional do PT. E nós discutimos isso, São Paulo, Rio, Minas, sul do país, a gente precisa melhorar o nosso desempenho nessas outras regiões, porque a gente não pode ficar dependendo do Nordeste em toda a eleição. Então, estão discutindo lá, o Alckmin é candidato a governador de São Paulo, sim, o Haddad é candidato a senador em São Paulo, nossa aliança no Rio de Janeiro com o prefeito Eduardo Paes está liderando as pesquisas, o Pacheco em Minas Gerais, e por aí vai a construção de palanques fortes no Sudeste, no Sul. Estava lá o presidente do PT de Goiás, que é um estado onde a direita é muito forte. O Marconi Perillo está no PSDB, mas está enfrentando lá o Caiado, enfrentando o bolsonarismo. Como é que a gente conduz isso num estado como Goiás? Então, tem aí um quebra-cabeça, estado por estado, para não deixar todo o peso, a responsabilidade de uma vitória em 2026 sobre o Nordeste. Com o Nordeste. Até porque eu acho que, se a gente pensar, o Nordeste já deu sinal em 2024, pelo menos as capitais. Hoje só tem o PT, só Fortaleza, né, de capital do Nordeste, que é governado pelo PT. Mas na esquerda também? Na esquerda também? Não, aliados tem mais, né? Porque o João Campos está lá. João Campos. Não, eu digo de capital, do voto de capital. Não, ele está perguntando à esquerda, né, Fábio? Isso, porque é uma aliança, né? Tem uma aliança. Mas né? o PT mesmo só tem em Fortaleza, né? Então já deu sinais aí. Eu estava olhando os votos, por exemplo, do Maranhão em 2022, dos 18 deputados federais, 14 são de partidos de direita ou da extrema-direita, PL, União Brasil, Aonde? E no Maranhão. E é um estado governado... E tem quantos deputados no Maranhão? 18. 14 dos 18 são de direita. São de direita ou da extrema-direita. Então já é um sinal preocupante, porque bastante. Deputado pede voto para governador, para senador, para presidente, etc. Né? Então, acho que essa dependência do Nordeste, de fato, parece estar se esgotando, né? Ou pelo menos do Nordeste como um bastião. Tive agora em Teresina fazendo entrevista com vereadoras conservadoras, e a mulher mais votada de Teresina é uma deputada do Republicanos da Igreja Universal. Mesmo, não é da esquerda nem do PT. Né? Então, veja que tem um conjunto de sinais que vão dizendo que essa fortaleza não é assim bem fortalecida, mas como foi anteriormente. Né? Acho que isso é importante também do partido observar, né? Porque quando tem o realinhamento eleitoral do PT na eleição de 2006, como o André Singer fala, então você tem uma mudança do Sudeste, dos grandes centros, que eram tradicionalmente eleitores do PT, classe média, etc., etc., para o Nordeste, que aí o voto do PT muda, sobretudo o voto nacional. E agora parece estar tendo um outro realinhamento eleitoral. Porque veja bem, você falou aí do Piauí, Teresina. O Fábio Novo é presidente estadual do PT do Piauí, estava nessa reunião que foi essa semana. Ele tirou mais de 40% dos votos para a prefeitura de Teresina, e o PT nunca teve bom desempenho na eleição em Teresina. Pela primeira vez, nós crescemos em Teresina, porque o PT decidiu disputar a capital, sempre era o Firmino... Sempre era em aliança, né? Não, a gente perde, né? Okay. Sempre foram adversários nossos, ainda hoje o Silvio Mendes do União Brasil, é o prefeito de Teresina, já foi prefeito, mas o PT aumentou a sua votação em Teresina, com o Fábio Novo, foi candidato a prefeito, tirou mais de 40% dos votos, a gente até achava que ele poderia se eleger em Teresina, a gente também teve esse avanço. Enquanto é a polarização. A extrema-direita cresceu no Piauí, cresceu, mas cresceu em cima de votos do centro, não definidos nesse contexto de polarização, da mesma forma que o PT também cresceu. No Piauí, eu estou dando aqui o exemplo de Teresina. Eu não teria como avaliar aqui estado por estado do Nordeste, mas posso dizer assim, o nosso capital eleitoral Nordeste ainda é bom, o Lula ainda terá, eu acredito, uma vantagem boa no Nordeste, mas não é razoável você ter uma estratégia, uma tática eleitoral confiando numa região do país. Você tem que ter um projeto nacional
e melhorar desempenho em todas as regiões. Pois vamos aqui no caso do Ceará, né? Tá se construindo uma composição aí de oposição ao governador Camilo, ao governador Elmano, ao senador ministro Camilo Santana, essa composição de esquerda no Ceará, que já está há bastante tempo aqui no poder, né? E com esse fato novo, é uma aliança que podemos dizer, de uma turma que era de centro-esquerda, que se declarava de esquerda, com a direita, né? Isso é um componente novo na disputa eleitoral, tem que ter um novo discurso para se contrapor a isso, não basta dizer que é bolsonarista, não creio que isso resolva, né? Situar Ciro ou Roberto Cláudio, por exemplo, como ala bolsonarista, eles estão aliados ao bolsonarismo, de fato. Como é que você, Coni, na sua experiência e como presidente do partido, acha que deve ser a linha de combate a essa novidade, a esse novo agrupamento? Essa aliança, se concretizar, eu ainda não coloco... Você me parece que não acredita muito nessa composição, não é? Estou aguardando para ver se isso realmente se concretiza. Eu acho que eles têm muitas contradições para administrar. Vamos aguardar como eles vão lidar. Me parece que o pragmatismo dele é o antipetismo, não é? Vamos ver se isso é suficiente para mantê-los no mesmo palanque. Mas né? digamos que mantém. Mas digamos, como é que eu avalio? Como resultado das últimas derrotas que sofreram. A derrota de 2022, do Roberto Cláudio e do Capitão Wagner. O Elmano ganha a eleição no primeiro turno. Ninguém esperava isso, eles não esperavam 2022 não houve essa união, né, no segundo turno. Aí eu vou desenvolver o raciocínio aqui. Vamos lá. Perderam 22, separados. Chega aí em 24, perdem Fortaleza, no caso do Ciro, vamos dizer assim, do grupo do Ciro, ainda PDT, o Sarto não vai nem para o segundo turno. Então, eles começam já... Não é que não vai nem para o segundo turno, é pior, né? Eu acho que não tem na história recente, na história recente não, na história do Brasil, um prefeito que tenha disputado a reeleição tenha saído com 10% dos votos. É mais dramático. Então, um desempenho medíocre. Então, eles perdem Fortaleza, se juntam no segundo turno, já no ensaio de uma união contra o PT, vamos dizer assim, e pedem para nós. Uma eleição muito apertada. Que eu tenho uma tese nesse ponto aí, que eu acho que essa união prejudicou o candidato André Fernandes. Mas vamos lá. Pedem aqui em Fortaleza. Aí começam a articular, estão tentando uma unidade entre eles para nos enfrentar em 22. Qual é a minha leitura disso? O 2 mais 2 deles não vai dar 4. Dá 3... 2,5, 3 e pouco, por quê? Isso me fez lembrar de Delfim Neto na União Lula-Brizola, lá atrás. Isso é uma soma com resultado negativo. Exatamente. Então, nem todo eleitor do Roberto Cláudio e do Ciro vai entender isso e acompanhar, e nem todo eleitor bolsonarista vai entender isso e acompanhar. Eu não acredito que dê nem a soma do que eles conseguiram e eles separados perderam para nós. Eu acho que eles separados poderiam ter até mais chance de provocar segundo turno, se unificar depois, etc. Se juntar logo, eu até acho melhor. Junta logo. Vamos ver quem eles conseguem, de fato, manter numa união entre eles. Eu não acredito que mantenham integralmente os dois blocos, na hora que anunciar que definiu a candidatura, porque estamos a aguardar... Integralmente em que sentido? Integralmente todos os partidos, você está falando desse campo? Do eleitorado. Do eleitorado. Eu não acredito que a união deles seja uma somatória da força eleitoral de cada um. Dos dois. Então, na hora que anunciar o candidato, se o candidato for o Ciro, ele agrega todos os bolsonaristas com ele, vamos aguardar. Se for um bolsonarista, o Ciro e o Roberto Cláudio conseguem transferir, não transferiram para o André. Eles foram para o segundo turno com quase 400 mil votos de vantagem em relação ao Evandro Leitão. E o resultado mostrou que não funcionou. Então, isso aí é um problema deles. Como é que eles vão enfrentar essas contradições, apresentar isso para a população? Eu acho que apresentar apenas pelo ataque ao PT, o antipetismo, e juntar o discurso do ódio da extrema-direita com o ressentimento do outro lado, a população vai entender que isso
o interesse público está longe de nortear esse tipo de coesão, de unidade. Mas esse debate nós vamos fazer com a população, e eu tenho essa leitura. Acho que não vai dar essa soma que alguns avaliam que possa ocasionar. Porque eu vejo assim, um elemento importante do discurso dessa extrema-direita era que os males do Ceará tinham sido causados pela ditadura Ferreira Gomes. Ora, na ditadura Ferreira Gomes está Ciro Ferreira Gomes. Então, como é que, de repente, os problemas do Ceará, que foram produzidos por isso que eles chamavam de ditadura, agora vão recorrer a um dos sujeitos dessa ditadura para resolver o problema que essa mesma ditadura teria causado? Entende? Acho que tem um problema. São muitas contradições. Essa daí e muitas administrar. outras. Vão fazer um discurso de segurança e não vão falar dos motins? Não vão falar das greves na polícia? Não vão... Como é que vão tratar os problemas que parte desse grupo causou? Como é que eles vão lidar com... E tantas outras. Parte desse grupo não vai ter nenhuma posição crítica em relação ao bolsonarismo no Brasil, ao ataque à democracia, a esse alinhamento de ataque à soberania com os Estados Unidos. Eles vão ter que lidar com essas questões, e aí são contradições que eles vão ter que administrar, e que eu entendo que a população vai compreender. Essa algo e vinho aí não está dando a mistura que a gente possa acreditar que leve o Ceará para um lugar melhor. Parece ter excesso de gente se achando liderança aí, porque, para mim, a explicação pragmática é qual? O André saiu grande da eleição, mas, por conta da idade, não pode ser candidato a governador. Sim. Se ele tivesse idade, essa questão não teria se colocado. Não. Eles nem teriam se aproximado do Ciro. Eles precisam de alguém dentro do campo para, vamos dizer, servir de boi de piranha. Então, bora lá. O André não pode, precisa garantir o seu quinhão na chapa governamental da oposição, e está lá o seu pai como candidato a senador anunciado pelo próprio Bolsonaro. O dele está garantido, vamos dizer. O casal ali, Silvana Jaziel, também estão garantidos com a sua reeleição, cada um. Tá? Ela para estadual, ele para federal. O Girão vai sair de uma eleição para senador, que muito provavelmente ele não ganharia a reeleição, deve estar aí se candidatando a deputado estadual ou federal, colocando o nome dele. Wagner, que já ensaiou desde o final da eleição do ano passado, colocar o filho como ator público, né? Então, o filho que deve substituir a mulher, ou substituí-lo, ou numa casadinha, Wagner e mulher, Wagner e filho para a Assembleia, para a Câmara Federal, enfim. Então, essas coisas familiares. Isso, né? Então, tem que ter alguém. Priscila, talvez, fosse um nome bom, mas Priscila foi anunciada aí como candidata a senadora pelo Valdemar Costa Neto e pela Michele Bolsonaro, né? E depois vem a recomendação do Valdemar Costa Neto de que nos estados sejam candidatos do PL, né? Então, acho que tem aí um conjunto de interesses muito pragmáticos que fizeram com que os dois grupos se aproximassem. Não, mas penso eu que essa aproximação deve ser mais problemática para Ciro e Roberto Cláudio do que para os bolsonaristas, né? Especialmente porque o primeiro personagem a entrar como nome cotável é o Roberto Cláudio, que é imediatamente apagado. Nome não entendi. Nome para o governo da oposição, né? Era o Roberto Cláudio, né? Então, ficou ali uma festividade quando o Roberto Cláudio anunciou a desfiliação do PDT, foi acolhido lá no café da oposição, passou a constar nas fotos dos parlamentares da oposição, etc. Mas quando o Ciro entra no jogo, ele já apaga o Roberto Cláudio. Sim. Eu acho que isso está muito claro quando, no aniversário do Roberto Cláudio, em que toda a oposição está lá, quem toma o protagonismo é o Ciro Gomes. Né? Então, eu acho que, se a gente pensar assim, quem deve mais perder nessa articulação a preço de hoje, pelos movimentos, tem sido o Roberto Cláudio. Por quê? Os bolsonaristas, como eu disse, estão cada um com o seu quinhão garantido. Né? Priscila, que é um fenômeno eleitoral, uma tese interessante. Tem aí o seu... Para que quer que ela se candidate, ela será muito bem votada, porque ela é um fenômeno. De 4 mil votos, ela foi para 35 em 3 eleições. Eu desconheço candidato a vereador que tenha essa expressividade, né? Então, ela está com o dela garantido, ou para o Senado, tem não que seja eleita, mas que tenha uma expressivíssima votação. Então, fica aí sobrando para o Roberto Cláudio e o Ciro, vamos dizer assim, curioso, comer poeira da articulação da oposição. Professor Emanuel, né? que se fala muito em nova política, a direita, né? Chama, enfim,
as mudança na cultura. Sistema, né? Isso, É pai de um, isso. Mulher de é outro. filho de outro, mulher de outro. Eu olho assim, meu Deus, as velharias se reproduzindo com gente tão nova. Mas vamos É lá, a defesa Coni, da família na política. e da propriedade. Não, o que eu posso dizer é que nós temos candidato. Eles resolvam lá. Nós temos candidato, é humano. Mas eu fiz uma pergunta na questão anterior que se relaciona também com isso. O discurso da situação, além da defesa, enfim, do governo, das questões que envolvem o governo, avança aqui, acolá, projetos, obras, aquela coisa toda. Politicamente, qual é a linha de ataque diante de tudo isso aí que o professor colocou e da questão que eu fiz antes? Porque não é uma situação normal. Eu não posso somente atacar os bolsonaristas, a extrema-direita, não é mais isso. Eu acho que primeiro a gente tem que aguardar eles se resolverem. Mas digamos que se resolva, vamos partir dessa Eu hipótese. ainda tenho essa dúvida se isso vai acontecer. Você já expressou veementemente essa dúvida aqui, que está vamos parecendo até uma aguardar tossida. se isso vai acontecer. Se acontecer, eles vão ter que resolver a candidatura. É o Roberto Cláudio? É o Ciro? Quem é que é algum bolsonarista? Essa aliança aí não está com isso equacionado, na minha avaliação. Tem aí uma disputa de hegemonia. Vai ser hegemonizado pelo bolsonarismo esse projeto, no Ceará, para ancorar-se na polarização. Com o Ciro nacional. Gomes na cabeça, não é hegemonia Se de for o Ciro, não bolsonarismo. será. Né? Se for o Ciro, não será. Então, se for o Ciro, é um tipo de abordagem. Nós vamos ter que trabalhar Qual seria a abordagem? as contradições que ele está vivendo nessa aliança, inclusive desconfigurando-se enquanto liderança política. Eu acho que o Ciro, numa aliança com o bolsonarismo no Ceará, ele desconfigura uma trajetória inteira de um cara democrata, de um cara que construiu uma trajetória no governo do Estado. Você acabou de dizer, foi ministro do Lula, foi candidato a presidente da República. O que ele dizia... Da Dilma também. Da Dilma, o que ele dizia há 4 meses atrás, dessa turma toda não vale mais. Então, ele vai ter que lidar com essas contradições. E nós não temos também dificuldade de comparar o legado do PT, o governo Camilo, o governo Elmano, com o próprio governo Ciro, aqui no Ceará. Pode até incluir o Cid Gomes, 8 anos, nessa conta de do vocês nosso também, lado, né? Do nosso lado, né? Do nosso lado. Então, são contradições que, a meu ver, desfiguram o Ciro, que na última eleição, acho que a população já viu isso, colocá-lo como terceiro colocado em Sobral, terceiro colocado no Ceará, demonstra que há uma descaracterização, que a população já não o enxerga como aquela personagem que governou o Ceará, que foi ministro. Então, há aí uma contradição muito grande, que, a meu ver, há uma desfiguração, que pode se aprofundar, se acentuar com essas contradições. A política, ela, em algum momento, ela cobra opções que você faz. E a população é quem julga. Então, esse tipo de aliança, a meu ver, não tende a ser bem compreendida, e acho que eles terão muita dificuldade de explicar para a população entender que isso não é apenas rancor, ódio, raiva de fulano, raiva de cicrano, uma união contra, e não uma união a favor de alguma coisa. Deixa eu perguntar uma questão também para você, Manuel. O quanto a eleição nacional influencia a local? Digamos que o Tarcísio, governador de São Paulo, seja o candidato a presidente da República. E digamos que ele consiga sair à frente, vença a eleição. O quanto isso vai influenciar na disputa do Ceará, considerando que tende a ser 2 turnos nacionais e tende, talvez, a ser 2 turnos aqui no Ceará? Emanuel, é decisivo? Usualmente, a eleição nacional acaba arrastando o Ceará também. Sim, a gente até chama na ciência política de jogos aninhados, né? Eleição presidencial com a eleição estadual. O Ciro já tem se aproximado do Tarcísio, né? Foi estrela, inclusive, claramente. agora, no evento lá do Republicanos, o Ciro Gomes foi uma das estrelas. O marqueteiro do Tarcísio andou por aqui, se reuniu lá com ele também. Isso. E, a nacionalização já deu a tônica da eleição passada. É Lula, Camilo e Elmano. Né? Na estratégia do governo, que deverá se repetir, obviamente, na eleição do ano que vem, já que são 2 políticos do PT. E, a nível nacional, acho que tem aí também
concordando com o Coni, tem um imbróglio na oposição a ser resolvido, que é o candidato aqui da oposição terá de ser o candidato que pedirá voto para o candidato presidencial, né? Tarcísio, ou Michele, ou Flávio, quem esse grupo aí escolher. E vai ser curioso ver como é que, então, em sendo Ciro Gomes ou em sendo Roberto Cláudio, como é que esse pedido de voto se dará. Ou seja, o candidato da oposição aqui vai ter que defender um projeto que seja estadual e nacional, do mesmo jeito que o Elmano vai defender um projeto que é nacional e estadual. Aí é que fica a questão a ser resolvida de quem é que será o candidato a incorporar esse projeto no Ceará, que está se apresentando para o eleitor a nível nacional. Eu tenho problema para o Ciro, tenho problema para o Roberto Cláudio, porque agora eu discordo um pouco do Coni, porque assim contradições tem mesmo na aliança governista, né? Se a gente pensar, o grupo do Roberto Pessoa, do qual o Elmano é proximíssimo, ajudou a derrubar a Dilma, né? Eu lembro que eu encontrei no aeroporto na época do impeachment, o Roberto Pessoa, não lembro se era o Roberto Pessoa, era o Firmo, que estava votando a favor do impeachment, e eu perguntei a ele, a um dos dois, não lembro qual, como é que vocês foram base aliada do PT e estão votando a favor do impeachment da Dilma? Bom, e é um dos grupos mais próximos do PT estadual que está no poder hoje. Ajudou o impeachment da Dilma, sustentou o governo Bolsonaro. Domingos Neto, aliás, foi relator do orçamento durante o governo Bolsonaro, e estão todos dentro do governismo. Eunice Oliveira também votou pelo tal do presidiu golpe, o impeachment, né? Enfim, tem contradições muitas. O grupo governista está se aproximando do deputado Moses, bolsonarista de carteirinha. Bom, então contradições tem no governo, tem na oposição também, né? O União Brasil, inclusive, lançou uma nota ontem, porque o presidente Lula falou contra a União, e o presidente foi lá lançando uma nota dizendo que defendia a independência do União Brasil. O União Brasil é o partido desse grupo, por exemplo, do Roberto Pessoa, que é muito próximo do governo. Então, eu acho que esse não é um grande problema, porque ele também está presente na oposição, no governo, né? O PSD não é um partido bom, está dentro do governo estadual, governo nacional. Mas acho que essa questão da discursividade nacional, aí isso sim apresenta muito problema, mais para a oposição, obviamente, do que para o governo, né? O Elmano tem essa facilidade, vamos dizer assim, que está alinhado desde sempre com o governo. Uma das frases mais contundentes contra o Bolsonaro foi o Roberto Pessoa. Não sei se vocês lembram que viralizou. Qual era a frase? Doido e burro. Mas isso ele depois definiu de ter acompanhado o governo Bolsonaro em duas palavras. Quando isso Bolsonaro viralizou a época que ele deu essa declaração. Bolsonaro já era. Não sei se vocês viram nas redes fora do sociais. baralho. Me parece que é da natureza governista que marca Então, a trajetória o grupo lá. Exato. Para analisar esses personagens todos, para citar o Roberto Pessoa, por exemplo, sempre foi um democrata. Quem conhece o Roberto Pessoa nunca foi extremista, tem um diálogo com todas as... é respeitado na política do Ceará. A Fernanda... A maior briga da vida dele é justamente com o Ciro. Com o Ciro. Então, nós tivemos juntos... A ponto de sair quase aos tapas. Né? A Fernanda tem apoiado, base do Lula no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, assim como o Eunício, todos têm votado conosco no Congresso Nacional, e aí eu queria pautar isso. Eu acho que, de fato, a eleição nacional tem repercussão aqui no Estado. Nós somos um projeto nacional e vamos estar muito alinhados nesse posicionamento. Acho, Fábio e Manuel, que a direita vem dividida, pelo menos no primeiro turno. Não acredito que vá ter uma candidatura de direita que unifique da direita, centro-direita, extrema-direita, no primeiro turno. Você diz de presidente. A presidência da República. Então, eu acho que o Bolsonaro ainda não entregou os anéis, não passou o bastão. Não. Então, ele vai tentar viabilizar uma candidatura do clã, o chamado clã. As opções estão diminuindo, porque estão indo para o suicídio, estão indo para a loucura. Um está exilado nos Estados Unidos sem poder voltar para cá. O Bolsonaro não pode mais ser candidata. Resta uma ou duas opções ali de casa, vamos dizer assim. Mas, enquanto tiver uma, eles vão tentar valorizar isso, não vão entregar isso. Assim como o Lula fez em 2018. Assim como ocorreu, por exemplo, com o Lula em 2018. Então, o bolsonarismo ali, vai até o último instante tentando viabilizar uma candidatura. O Tarcísio, eu acho que não é candidato sem o apoio do Bolsonaro.
Então, ele está tentando se colocar, o filho vai lá, diz barbaridades com ele, ele releva, bota panos quentes, fica ali tentando se equilibrar nesse cenário, ora sinaliza pró-Trump, ora para os empresários nacionais. Então, ele está tentando se equilibrar, mas sofrendo desgaste dos dois lados. Sofre desgaste por um certo alinhamento com essa política de agressão à economia nacional, que o Trump, o tarifaço, e no próprio bolsonarismo, que ainda não considera totalmente leal para ser uma opção. Então, e olha se isso não for uma estratégia de, em sofrendo críticas públicas do bolsonarismo raiz, se mostrar como moderado e resistente a eles. E tem outro ponto que eu acho muito importante, que é abrir mão de uma disputa em em São Paulo. Paulo. Ele vai abrir mão de ser reeleito, se não tiver o apoio declarado do Bolsonaro. Eu acho isso aí a grande questão. Rapaz, eu vou deixar, não há nada certo em política, mas eu vou deixar o mais viável por algo, então, um grande ponto de interrogação, né? Aí tem o Caiado, que vem lá de Goiás, tem o Zema, que vem de Minas. O Caiado já não é candidato à reeleição, cumpriu 8 anos de mandato. E tem o PSD do Kassab, que ora fala do Ratinho, ora do Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. E hora do Lula também, viu? Se pegar ao longo dos últimos Lula 12 meses... E no Kassab, caso do o PSD é fiel da balança nessa história. Eles vão ter mais de uma candidatura no campo da direita, e o palanque estadual deles aqui no Ceará vai ter que lidar com isso também, se resolver também. Então, eu acho que, do ponto de vista da conjuntura nacional, nós estamos lá posicionados. E fora que o Bolsonaro, diferente do Lula em 2018, ele tem um prazo, porque os possíveis candidatos têm aí 4 governadores, né, que precisam se descompatibilizar ali até março. Então, tem um prazo mais apertado do que o Lula, que foi até a eleição, propriamente dita. Bom, gente, prefeito, quase 1 hora já da nossa conversa, chegamos aqui no nosso tempo, tá? Deixo as palavras finais aqui. O professor Emanuel, como cientista político, aqui uma rápida projeção do que virá, né? A política, me lembro que meus tempos de colunista de política no jornal O Povo, a gente conseguia fazer umas projeções de longo prazo, né? A gente conseguia fazer uma análise, olha, vai acontecer isso, porque o jogo era menos elementos, né? Com essa revolução tecnológica que trouxe a internet, enfim, para o mundo, as mudanças, as variáveis na política aumentaram muito, né? A gente chegou a um ponto em que uma decisão de um presidente americano, né, acaba beneficiando o Lula, né? Dá um ponto de discurso muito importante para o Lula se posicionar. Enfim, então, é tudo muito difícil fazer projeções de longo prazo. A gente tem que fazer projeções todo dia, a partir de todo dia, porque as variáveis são muitas e elas vão se dando de uma maneira muito rápida. Então, professor, aí, 1 minuto final e depois o Coni, muito obrigado pela presença, Coni também, 1 minuto final para encerrarmos a nossa conversa. Bom, penso que como nos próximos dias a gente vai ter o julgamento lá da tentativa de golpe, né? Eu acho que vai ser a finalização do julgamento vai diminuir as cartas a serem jogadas nacionalmente, né, porque, de fato, você vai ter o resultado do STF, mas também, especialmente aqui no Ceará. Eu penso que, com a possível condenação do Bolsonaro, as possibilidades vão se estreitar a nível nacional e também vai exigir que a oposição aqui sente para conversar, de fato, para trabalhar a candidatura oposicionista, pensando, em parte, na herança desse legado, que seria o legado do Bolsonaro. Coni. Eu quero agradecer o convite e dizer que foi uma honra nossa. Participar desse debate aqui, dessa conversa com vocês. Eu acho que são programas como esse, iniciativas como essas, que qualificam o debate político, o debate de ideias na formação da opinião pública da sociedade cearense, nesse tempo de lacração, de tratamento da superficialidade sobre todos os temas, ter um espaço como esse, onde a gente pode discutir com profundidade, apresentar uma análise mais apurada sobre esses elementos da realidade política é muito importante. Parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço. E fico muito honrado em participar dessa conversa de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Tá? Até a próxima. Vamos manter aqui uma frequência. Eu acho que a política, na hora que esse processo vai afunilando, a gente precisa conversar cada vez mais. Muito obrigado. Até a próxima.
Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.